Então tá. Estamos gravando a nossa aula de hoje. Vamos apresentar aqui para vocês, inicialmente, onde é que a gente acessa o software, como é que a gente faz a instalação, como é que baixa ele, e em seguida a gente vai abrir o software e fazer alguns exercícios na tela para vocês verificarem. Eu já coloquei lá no aula alguns vídeos falando sobre o software, coloquei lá o link para que vocês possam baixar o software, fazer um download do software. Eu coloquei também exercícios e coloquei a filmagem, né, no YouTube, né, a gravação da resolução dos exercícios para que vocês possam acompanhar. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é a tela da Autodesk, tá? Então, se a gente entra aqui, vocês vão visualizar em seguida, a gente tem aqui a tela do site lá da Autodesk. A Autodesk é a distribuidora, a empresa então responsável pelo AutoCAD. Vocês podem ver aqui que a gente tem o AutoCAD e tem o AutoCAD LT, o AutoCAD Lite. O AutoCAD Lite ele executa menos comandos do que o AutoCAD, mas para a nossa proposta de aula, o Lite é suficiente, tá? E ele é bem mais leve no computador do que o AutoCAD. Aqui ele carrega um conjunto de ferramentas de renderização para trabalhos em 3D que não são necessários para o nosso curso, para o que a gente vai fazer. São utilizados basicamente pelas empresas de construção civil, tá? E então ele pode ser utilizado. Então, para fazer o download desse software, a gente vai entrar aqui em AutoCAD. Eu passei o link direto lá para vocês, tá? Então lá ele já vai jogar direto na tela do software. Então aqui a gente tem os dados todos. E aqui faça o download da versão gratuita de avaliação. Aí aqui vocês vão escolher AutoCAD for Mac, AutoCAD. Próximo. Obviamente eu não vou instalar porque o meu já está instalado, tá? Mas vamos aqui para o próximo. Daí aqui vocês conseguem escolher, ó, usuário empresarial ou estudante. Aquele que eu mandei para vocês já vai cair lá na opção de estudante, vai para comunidade educacional. Eu acho que vocês já estão caindo direto nessa página aqui, né? E aqui, gente, vocês vão escolher a versão do AutoCAD. Tá aqui o AutoCAD, tá? AutoCAD. Voltou para cá. E aí nós vamos fazer um download. E ele vai pedir para vocês, quando vocês disserem que são estudantes, ele vai pedir para vocês se logarem, tá? Então vocês vão ter que entrar aqui, ele me jogou para lá porque eu não me loguei, tá? Vocês vão ter que entrar aqui como estudantes, tá? Vocês vão se cadastrar e ele vai pedir para vocês um documento que comprove que vocês são estudantes. E é isso que eu acho que está trancando quando vocês estão fazendo um download. Alguns de vocês dizem, ah, mas professor, daí ele me tranca ali. Aqui está o AutoCAD Lite, ó, que pode ser baixado também para que ele é mais leve, tá? Agora eu já acessei, já estou logado, tá? Daí eu vou aqui no AutoCAD, obter o produto. Aí vai dar aqui instalar, porque eu já estou logado, ele já sabe quem eu sou. Mas vocês terão que informar qualquer documento. Vocês podem pegar lá, tem uma carteirinha, né, que é impressa lá no site, quando vocês entram lá no autoatendimento, comprovante de matrícula, tem uma carteirinha lá que diz UBRA, matrícula, semestre, tal, tal, tal. Basta vocês pegarem aquela carteirinha, fazendo um download como PDF ou como salvarem como JPEG, documento de imagem, e enviar para a Autodesk. Daí a Autodesk vai levar uns 10, 15 minutos e ela vai retornar por e-mail para vocês a validação de que vocês realmente são estudantes.
E ela vai mandar um código. Aí com aquele código vocês conseguem fazer o download do produto, tá? Do software. Não tem maiores problemas, tá? Vamos ver aqui o que vai acontecer para mim aqui se eu tentar aceitar. Ah, ele está fazendo o download direto já aqui no cantinho da tela. Eu vou cancelar porque eu já fiz o download, já sei. Mas se vocês entrarem ali, o que vai acontecer é isso. Ele vai pedir uma confirmação de que vocês são estudantes, vocês vão enviar qualquer documento o impresso da Ubra, pode ser o currículo de vocês. Vocês podem, inclusive, recortar só a imagem. Se tiver muito texto, como é um robô que lê esse material lá, se vocês mandarem uma coisa com muito texto, o robô vai levar mais tempo, vai ter dificuldade de retornar para vocês. Então, vocês podem imprimir só aquele pedaço, recortar só aquele pedaço que diz aluno do curso de engenharia, matriculado tal, 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 né? Ubra, o nome de vocês, o RU, só aquele pedacinho e mandar lá para eles validarem, tá bom? Depois disso, vai receber por e-mail essa confirmação e depois disso é só concluir a instalação. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou tentar abrir o meu e-mail. O que vocês estão enxergando aí? Vocês estão enxergando um calendário ou estão enxergando do Autodesk? Autodesk ainda. Tá, eu vou tentar abrir o e-mail aqui. Vou mostrar o e-mail que a Autodesk manda. Só um minutinho. Eu vou parar o compartilhamento. Eu vou compartilhar novamente aqui. Então, agora vocês estão vendo aí o meu e-mail. E aí vocês vão receber um e-mail da Autodesk, por exemplo, trazendo essa informação. Produto AutoCAD, tipo de licença individual educacional, tipo de usuário único, uso autorizado, chave do produto. E esses números aqui, chave do produto e número de série, é o que vocês vão utilizar para registrar o software lá depois. Tá? Vamos voltar aqui. Daí vocês vão receber mais alguns e-mails aqui, obter acesso, né, para, enfim, e depois da confirmação de que você realmente está com o AutoCAD disponível, tá bom? Então, sinceramente, gente, é só esse passo que eu imagino que esteja travando alguns de vocês de instalarem o AutoCAD. Eu vi que existe um AutoCAD, um genérico, que roda diretamente na web. Tá? Eu confesso para vocês que nunca trabalhei com isso, mas é um CAD online que dá para acessar via navegador e fazer. E tem um outro que eu passei para vocês o link também, que é o LibreCAD, que está vinculado ao LibreOffice. Então ele também é bem mais leve e também dá para instalar. A interface dele é um pouquinho diferente do AutoCAD e do ProjeCAD. Esses dois são muito próximos. O LibreCAD ele é mais chatinho, assim. Eu confesso que não domino muito bem, mas eu coloquei uma apostila lá. O nome dos comandos é o mesmo, a posição deles é que é diferente, a localização deles na área de trabalho é que é diferente. Então, eu, sinceramente, entre o LibreCAD e o AutoCAD Lite, eu incentivo vocês a utilizarem o AutoCAD Lite, tá? Muito bem.
Professor, eu comentei com o senhor semana passada, né, que devido ao meu computador ser da empresa, eu não conseguiria baixar, né? Uhum. O senhor tinha comentado que poderiam abrir a Ubra para ter o acesso ao AutoCAD. Tem essa possibilidade ainda? Eu comentei, acho que não tinha chegado ainda, eu comentei que amanhã eu vou colocar um formulário ali no aula para justamente identificar quem são os alunos que precisam acessar, que não tem como acessar o AutoCAD e precisariam ir até a Ubra, para a gente montar um cronograma de acesso lá na Ubra. Tá? Sim. Tu trabalha todos os dias em turno integral? Como é que tu está trabalhando, João? Eu trabalho em turno integral, né, mas diurno. Eu poderia acessar apenas à noite, né? Tá. Então eu vou ver direitinho quem são as pessoas que precisam para passar lá para a Ubra para que eles possam fazer o cronograma, vamos dizer assim, tá? Sim, Para disponibilizar. perfeito. Muito bem, então vou fechar aqui e vou abrir o AutoCAD. Eu instalei aí o LibreCAD e o AutoCAD. Eu vou abrir o AutoCAD aqui. Quem de vocês já acessou ali o aula para verificar o material que foi postado lá? Eu já dei uma olhada já, professor. Assistiram os vídeos ali no YouTube que tem a resolução Sim, dos exercícios? estou até seguindo o senhor. Puderem dar como é que é, curtir lá o canal. É, exatamente. Não, o objetivo não é virar youtuber, na verdade, a ideia é que vocês possam ter a correção dos exercícios ali, né? Vocês possam ver como é que se faz. Está abrindo aqui o AutoCAD, já vamos colocar na tela. Essa disciplina é muito rápida, viu, gente? São 12 encontros, dos 12, eu acho que 3 ou 4 ainda são semipresenciais. Se é que dá para fazer semipresencial numa aula online, mas tudo bem, né? Seguimos, cumprimos ordens. Nós vamos trabalhar os comandos básicos de desenho, a ideia é fazer representações em 2D e identificarmos como é que se faz uma cota, como é que se faz uma achura, como é que se coloca um layer. Não sei se todos que estão matriculados na disciplina já fizeram geometria descritiva e desenho técnico, né? Então, deveria ser um pré-requisito para essa disciplina, né? É um pré-requisito, na verdade, mas como não é formal isso, alguns alunos acabam se matriculando direto no desenho com software. Então, a ideia é realizar em desenho com software aqueles desenhos que são feitos em geometria descritiva utilizando o software, tá? Sim. Ô, professor, fazendo as duas ao mesmo tempo não tem problema, né? Desculpe, João, cortou. Fazendo as duas ao mesmo tempo não tem problema, né? Não, o ideal é fazer antes, né? O desenho com o desenho, geometria descritiva e desenho, para depois fazer o. Porque quando você fala assim, vamos fazer uma perspectiva, vamos gerar uma vista lateral. E se o cara não fez o desenho técnico, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Sim, Obviamente, como eu sei que muitos, né, acabam não fazendo primeiro, a gente acaba simplificando que o desenho com software não fica. Já passo as vistas prontas para o cara reproduzir. sim. E aí deixa de ser uma continuidade para ser vamos dizer assim, um conhecimento isolado, né? Não é o Sim, ideal, mas é o possível dentro da situação posta, né? perfeito. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês devem estar vendo aí o nosso... Agora está abrindo o AutoCAD para vocês, né? Então, o AutoCAD tem esta carinha aqui, tá? O que acontece? Nós temos um menu superior aqui no AutoCAD. Eu acabei entrando direto no ambiente de trabalho. Eu vou criar um novo aqui para vocês verificarem a tela de abertura. Então, quando eu crio um novo, já tem alguns padrões aqui pré-configurados, né, que vêm de fábrica do nosso
da Autodesk. Então, aqui eu tenho o menu superior, onde eu tenho aqui o padrão, inserir, anotações, paramétrico, vista, gerenciar, saída, complementos, colaborador, aplicativos. E vocês podem ver que, conforme eu clico aqui em cima, muda a barra de ferramenta, né? Padrão, ó. Então aqui mudou os ícones que estão aqui em cima. Inserir, mudou de novo os ícones que estão aqui em cima. Nós vamos trabalhar basicamente com a barra padrão, né, na nossa disciplina. Aqui nós temos os chamados comandos de edição. São os comandos que criam desenhos. Linha, polilinha, círculo, arco, retângulo, elipse, achuras. Nessa outra barra aqui, desenhar, aqui modificar. São os comandos que modificam desenhos. Eu tenho alguma coisa já na tela e eu vou mover para algum lugar, eu vou esticar, eu vou mudar a escala, eu vou copiar. Então a gente chama de comandos de modificação. Criação, modificação. Aqui eu tenho os comandos de texto e cotas, aqui os comandos para criar layers. Cada grupo de comandos está numa janela específica aqui. Então, tudo que está relacionado, e exerce função semelhante, está colocado dentro da mesma janela. Essa é a chamada área de desenho, é aqui que a gente cria os nossos desenhos. Tá? Então, existe aqui embaixo, vocês devem estar vendo, tem uma área chamada modelo e tem uma aba chamada layout. A área layout aqui. O layout, ele simula o papel, enquanto que o modelo é o mundo real. Aqui eu consigo desenhar, por exemplo, o mapa do Brasil em escala 1:1, com todas as casas, em escala 1:1. Mas como é que eu tiro isso daqui de dentro para imprimir? Então, eu posso ir no layout e criar uma janela de impressão dentro de um formato de papel. Vamos pensar aqui no modelo. Então, vocês estão vendo aqui que essa tela está toda quadriculada. Essa tela está toda quadriculada porque ela está usando uma ferramenta chamada grid, que forma essa ideia do papel milimetrado para facilitar a nossa visualização da área de desenho. Eu posso desligar ela aqui embaixo. Tá? Desliguei. E aí eu tenho a tela plana. E tem uma outra ferramenta chamada o Snap, que está aqui do lado, que ela ajusta e ela prende o mouse. Às vezes a gente está desenhando e o mouse só vai avança incrementalmente, assim, fica pulando de um pontinho para o outro. É porque essa ferramenta está ligada, tá? Então tem que desligar. Isso está lá no vídeo, está lá na apostila. A ideia aqui é só fazer uma apresentação para vocês, tá? Não se preocupem em querer aprender tudo agora. Ao longo do curso a gente vai trabalhar com essas ferramentas. Bom, o que é importante também? Os comandos de desenho estão aqui. Tudo que eu pedi para vocês fazerem até agora, basicamente pode ser produzido com base só nessa janelinha. Então, se a gente clicar aqui, selecionei o comando linha. Sempre o AutoCAD, o software de CAD, ele trabalha com a seguinte lógica. Ele te pergunta qual é o comando, aí ele vai te perguntar, no caso da linha, especifica um primeiro ponto, cliquei aqui na tela, daí ele vai pedir um segundo ponto, eu vou dar o segundo ponto, ele vai pedir o terceiro ponto, o quarto ponto, o quinto ponto, e ele vai ficar fazendo linha enquanto eu não disser para ele que acabei. Como é que eu digo que acabei? Dando um Enter. E aí o que normalmente acontece? O cara clica na tela e quer continuar fazendo linha. Não vai conseguir. Por quê? Porque eu tenho que dizer para o software primeiro o que eu quero fazer. Eu quero fazer linhas. Eu vou clicar lá de novo, linha, e aí eu começo a refazer as linhas. Tá? Então, os maiores erros, assim, dificuldades, na verdade, que as pessoas têm quando começam a trabalhar com software de CAD é que não estabelecem essa comunicação bem sequencial com o software. O software ele não é ainda premonitório, ele não sabe exatamente o que tu está pensando em fazer. Ele sempre precisa te perguntar o que vai fazer e tu precisa confirmar para ele o que vai ser feito. Então, linha. Se eu quiser fazer um círculo, eu vou clicar no círculo. Então, ele vai me pedir, está escrito aqui, ó, especificar o ponto central do círculo. Cliquei no ponto central. Aí ele vai pedir o raio do círculo.
Tá ali o raio do círculo, ele faz o círculo. É todo interativo. Para apagar isso tudo, tem os modos de seleção. Já postei lá. Seleciona tudo, deleta. Ah, mas não quero deletar tudo. Tá? Então eu posso voltar aqui. Voltando devagarinho. Eu posso clicar só numa linha e deletar só uma linha. Então, é tranquilo. O que eu queria fazer uma demonstração aqui mais detalhada para vocês é dos sistemas de coordenadas, tá? De como eu informo o software as medidas. Então, vocês vão ver no material que eu postei para vocês, eu estou batendo bastante nessa tecla ali no material, propondo bastante exercícios. Existem duas formas fundamentais assim para trabalhar no software de CAD. Vocês devem ter percebido aqui que existe aí no CAD de vocês, no software de vocês, um sistema de coordenadas aqui chamado XY. Isso significa que o software trabalha num plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele do gráfico, né? Tanto em X, tanto em Y, como batalha naval, por exemplo. Se a gente mexer um pouquinho aqui, vocês vão identificar que, na verdade, não são dois eixos, são três. Está ali, ó, X, Y e Z. Então, eu consigo trabalhar num plano, não só num plano, mas também tridimensionalmente, peças aqui. Eu posso gerar sólidos, peças sólidas, protótipos virtuais. Tá? Nós vamos trabalhar, em princípio, no plano. No final da disciplina, nós vamos introduzir os comandos básicos para fazer peças em 3 dimensões. Tá? Vamos fazer aqui um desenho básico. Linha. Ele vai me pedir um ponto inicial. Eu vou clicar em qualquer ponto aqui da tela. Cliquei aqui. Eu tenho um sistema de coordenadas que se chama absoluto. O que significa absoluto? Significa que a própria tela do AutoCAD possui um sistema de coordenadas que já vem de fábrica. Existe um ponto zero máquina. Para quem trabalha com CNC sabe o que eu estou falando. Um ponto zero máquina. Já tem um ponto zero aqui. Vou mostrar para vocês. Line 0,0. Dei a coordenada. Ó, ele já buscou lá o ponto zero. Ó. O ponto zero está ali. Esse é o ponto zero. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui. 0,0. Tem um ponto. Se eu quisesse fazer um retângulo de 100 por 50, eu colocaria aqui. Em X, 100. Em Y, eu uso a vírgula, 0. Então, em Y não vai ter deslocamento. Aqui eu não vou me deslocar. Só vou deslocar para cá. Está ali. 100 e 0. Agora eu quero andar na outra posição. Então, em X, eu vou me manter na coordenada 100, certo? Eu estou em 100 aqui, né? Então, em X é 100, e em Y eu vou subir 50. Opa, o que aconteceu? Aconteceu que o software interpretou que eu dei uma coordenada integral. Ou seja, vamos aqui, line, coloquei para cima. Se vocês observarem ali, vocês vão identificar que existe um arroba. Vamos fazer aqui de novo, desde o início, para ficar bem certinho. Line 0,0, shift arroba 100,0. Vocês viram ali que apareceu um arroba? Então, 100,0. Shift arroba 0,50. Subiu. Shift arroba menos 100,0. 12. Dando um
tilt aqui. Acho que tem muita coisa aberta. Line, Enter, 0,0. 100,0. Agora eu vou colocar aqui para cima. E vou colocar 100. Na verdade, eu tenho que colocar aqui o jogo da velha, o sustenido. 100,50. Pronto. Vamos fazer com calma agora. Vou fazer com muita calma aqui nessa hora. Você tem dois símbolos básicos para definir as coordenadas. Um é o sustenido. O sustenido é o joguinho da velha, o famoso hashtag, né? Esse símbolo representa coordenadas absolutas. O que significa uma coordenada absoluta? Significa que ele sempre vai estar referenciando com o zero. Então, ó, line 0,0. Ele pegou o ponto zero. Eu quero andar 100 em x. Então, eu vou fazer o seguinte. Sustenido, o jogo da velha, 100, vírgula, 0 em y. Em y não vai subir. Veio para cá. Agora eu vou fazer uma segunda coordenada. O jogo da velha, o sustenido. Quanto em x? Eu já estou na posição 100, então vou me manter na posição 100. 100, vírgula, 50. E agora não pegou o sustenido ali. Estou tomando um baile aqui, cara. Vamos de novo. Line 0,0 sustenido 100,0 sustenido. Também estou digitando arroba e não tem como pegar o sustenido, né? Sustenido. Agora sim, sustenido 100 em x, vírgula 50 em y. Agora nós estamos na coordenada 50 em y e 100 em x. Eu quero voltar para a origem aqui, para 0 em x, aqui, 0 em x, e 0 em x e 50 em y. Então, sustenido, 0 em x, 50 em y. Agora eu vou voltar, então, sustenido, 0,0. Fechei o meu retângulo. Essa é uma forma de fazer, sempre referenciado no ponto 0,0. Isso é muito ruim de trabalhar, é muito difícil e ninguém utiliza isso. Porque tu tem que estar sempre fazendo cálculo. Onde é que eu estava? Para onde é que eu fui? Como é que eu vou fazer isso? Então, existe um jeito mais fácil de fazer isso, que é o seguinte. Eu vou na linha e coloco aqui. E aí eu vou dar uma coordenada incremental. O que significa uma coordenada incremental? Significa que ela vai representar, vai considerar sempre o último ponto que eu cliquei como sendo zero. Então, eu vou colocar aqui, arroba 100,0. Line, arroba 100,0. Então, estou dizendo, vou andar 100 em, em x e 0 em y. Andou. Agora eu vou de novo. Arroba. Quanto eu vou andar em x? Nada. 0. Em y, 50. Subiu. Agora, quanto eu vou andar? Vou andar menos 100 em x, porque eu estou vindo na direção negativa, né? Vírgula 0. 0 em y. Está ali. E agora eu vou andar 0 em x, vírgula, menos 50 em y. Fiz o retângulo. Então, essas são as duas formas básicas de usar os sistemas de coordenadas. Uma com o sustenido, com o hashtag, com o jogo da velha, como vocês quiserem chamar, e a outra com o arroba. O arroba considera sempre o último ponto como sendo zero. O sustenido sempre considera o zero do computador, o zero do software. Esse é muito ruim de usar.
Bom, gente, mas vocês não disserem que eu sou um cara ruinzão para vocês, tem um outro jeito de desenhar. Quando a gente está trabalhando com linhas sempre na horizontal e na vertical, tem um jeito mais fácil de fazer. Linhas inclinadas, isso não funciona bem. Aqui embaixo, vocês estão vendo, tem uma ferramenta chamada Orto. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Orto. Está escrito aqui modo Orto. É o F8 que aciona ele. O que ele tem um símbolo ali? Ele tem um símbolo de 90 graus de perpendicularidade. Então, com esse botão acionado, vocês vão ver que o mouse só anda, o comando linha aqui, ó, ele só anda na horizontal ou na vertical. Tá? Line, ó, só aqui ou aqui. Ele não faz linhas inclinadas. Tá vendo que ele sempre joga 0 ou 90? 0 ou 90. No caso de um retângulo, é bem mais fácil. Ó. Eu coloco para cá e digito 100. Coloco para cima e digito 50. Coloco para esse lado, coloco 100. Coloco para baixo e digo 50. Pronto. É mais rápido. Mas ele não faz linhas inclinadas. Certo? Para fazer linhas inclinadas, eu preciso saber a distância dos catetos. Por exemplo, uma linha inclinada aqui. Começa aqui e eu quero que ela ande 100 em X e 30 em Y. Então, eu vou colocar arroba 100,30. E aí ele andou ali. Andou 100 nessa direção e 30 nessa direção. E achou o ponto. A outra possibilidade que eu tenho, e isso vale tanto para incremental como absoluta, é eu clicar aqui, line, colocar arroba 100, e aí eu uso o sinal aqui de menor, ó, menor, que é uma indicação de ângulo, e coloco, por exemplo, 30. Então ele sabe que eu quero fazer uma linha com 100 milímetros de comprimento inclinada em 30 graus. Pronto, está lá. 100 milímetros de comprimento com 30 graus de inclinação. Bom, com essas informações aqui, vocês devem ser capazes de executar já os desenhos das atividades que eu postei na aula 1. Tá? Só preciso saber isso para fazer esses desenhos. Então, na aula 1 tem as explicações disso tudo, e na semipresencial eu coloquei mais uma tabelinha, resumo ali dos sistemas de coordenadas. Qual é o problema, tá, gente? Acontece muito seguidamente das pessoas desenharem quando estão aprendendo, sem ligar o orto, e aí fazerem assim, ó, aproximado, assim, acho que é aqui, tá retinho. Agora tá retinho aqui, tá retinho. E aí vem. E aí depois, quando vai olhar, não ficou bem reto, tá torto, não era bem assim que eu queria. Ou muitas vezes a linha não ficou bem no cantinho. Tu faz assim e acha que ficou bem certinho, né? Bem certinho. Por exemplo, aqui, ó. Parece que está encaixado, mas na verdade não está. O que acontece? É uma ressalva que eu quero fazer para vocês. Quando eu gero um desenho no AutoCAD, ou em qualquer software gráfico, esse desenho, muitas vezes, ele não é impresso para levar para alguém olhar e aí executar um desenho, um trabalho. Muitas vezes ele vai direto para a máquina. Por exemplo, um corte laser vai para um CNC, vai para um centro de usinagem. E se eu tiver um erro desse tipo, isso aqui é um erro de corte. Se eu tiver uma linha inclinada, o software não vai corrigir isso lá na máquina, vai sair torto. Se estiver fora da medida, vai sair torto. Então, essa peça que eu desenho, que eu represento no software, ela tem que sair com toda a precisão, com todo o detalhamento necessário para reproduzir exatamente o que seria a peça pronta depois no processo de fabricação. Tá? Bom, pessoal, em linhas gerais, é isso. Tá? Nosso primeiro encontro era para apresentar um pouco o software, mostrar para vocês ali onde eu faço o download, qual é o problema que normalmente acontece no download, que é o envio daquele comprovante de matrícula, de vínculo com a instituição de ensino. Tá?
Essa aula foi gravada, eu vou disponibilizar lá no site. Quem perdeu o início dela, ou para quem não assistiu, pode acessar novamente no YouTube. Depois eu vou colocar o link lá no aula, para vocês verificarem. E é possível, todas as atividades que eu postar para vocês, eu vou postar também um vídeo executando. Então, vocês podem, assistindo no YouTube e reproduzindo o que estava sendo feito, dando pause no momento que quiserem. Mas eu aconselho vocês a tentarem realmente utilizar o software e fazer o desenho no passo a passo. Eu vou tentar baixar também, passar para vocês também o link desse IntelliCAD ou coisa parecida, que é online, João. De repente, tu consegue, via web, acessar e fazer os desenhos sem a necessidade de instalar na máquina. Daí, talvez não precise ir até lá. Tá? Vou tentar fazer isso. Em último caso, vou tentar que a Uber te empreste um computador para botar na tua casa, para tu poder usar, tá? Mas a ideia é possibilitar aí que vocês todos possam praticar e possam executar as tarefas. Tá joia? Perfeito. Vamos levando essa disciplina, ela tem bastante prática, é importante que vocês treinem. Vocês não vão sair do final dessa disciplina peritos em AutoCAD, em desenho com software. Vocês já imaginaram o seguinte, quantas horas é um curso de CAD? O menorzinho que eu conheço é 40 horas. O menorzinho é o básico do básico do básico. Um curso bacana de CAD, para vocês saírem desenhando de fato, assim, ele tem no mínimo 150 horas, 200 horas. Tá? Nós vamos ter aqui 12 aulas de 3 horas. Tira 3 com provas. Tira uma com o feedback depois da última prova. Tiramos 4. Então sobraram 7. 17 e 21. Então, e AD e a distância. Então, realmente não é uma disciplina para torná-los peritos em desenho em software, mas que vocês conheçam de fato o que é um software, quais são as possibilidades do software, que vocês saibam interagir com os ambientes que o software proporciona, tá? A ideia é que o engenheiro de produção não seja um piloto de AutoCAD. Deixemos isso para os técnicos mecânicos, os técnicos eletricistas, deixamos isso para os técnicos de edificação, quando muito para o engenheiro mecânico, o engenheiro, né, que são os caras que desenvolvem produtos de fato, que trabalham com ele, engenheiro civil. Não é a ideia que o engenheiro de produção seja desenhista cadista, mas que vocês saibam o que ele faz para saber manipular um desenho feito, por exemplo, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Vocês têm alguma dúvida, querem aproveitar o momento para discutir alguma coisa da avaliação, do processo de postagem de aulas, como vai se dar? Está bem claro para vocês? As provas serão objetivas, tá? Serão postadas, vocês vão responder as provas. Nós não vamos fazer prova no CAD, vocês não vão ser testados na perícia em executar o desenho no CAD. A ideia é que vocês conheçam as estratégias de como desenhar, de como fazer, para depois diferenciar uma coordenada cartesiana de uma absoluta. Então, esse é o objetivo da disciplina. Tá joia? Quero agradecer a vocês por terem aberto a câmera. É tão melhor olhar para vocês assim, ver a cara quando a gente está agradando, não está. Né? Eu sei que vocês estão cansados, às vezes é melhor desligar a câmera e botar um fone num ouvido e o outro ficar olhando a TV, né? Mas agradeço muito a gentileza de vocês de deixar a câmera aberta. Para a gente que é professor, ver vocês é uma alegria e a aula se torna menos enfadonha, porque daí tu olha para o cara que está cansado, tu tenta dar uma dinâmica. Se a câmera está fechada, tu não sabe se está sendo bom, se está sendo ruim, né? Certo, pessoal? Semana que vem temos encontro novamente e monitorem sempre o aula. Façam um grupo de WhatsApp entre vocês, da turma, compartilhem informações, um ajude o outro, sabe? Interajam, facilitem, criem assim, a comunidade de aprendizagem. E a outra coisa que eu queria pedir para vocês para encerrar foi criada uma sala de interação permanente lá no aula. É um fórum permanente. Eu gostaria muito que vocês
priorizassem aquela sala de aula lá, no aula, aquela sala de interação, para postar dúvidas. Professor, eu estou com uma dificuldade aqui de como fazer uma linha, a coordenada não está dando certo, bota lá. Daí a gente responde lá, e os outros que tiverem a mesma dúvida podem usar aquela sala de interação como um repositório de informações. Porque, gente, aí vou pedir ajuda de vocês. A gente tem uma demanda muito grande de coisas para responder. Né? Porque agora não é na aula, tu fala na sala de aula e todo mundo fica sabendo. Tu tem que responder, às vezes, a mesma coisa para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E isso consome muito tempo e tira tempo de aprendizagem de vocês. Né? Eu poderia responder 30 questões, eu respondi 30 vezes a mesma. Né? Não que isso não faça parte do meu trabalho, faz. Mas a gente pode dinamizar isso aproveitando os recursos da informática. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Não havendo dúvidas, encerramos Eu tenho uma por dúvida, aqui. professor. Então, diga, quem tem dúvida? Eu vi que teve uma postagem no sábado. A gente tem aula no sábado, então? Postagem no sábado. Teve uma postagem de aula no dia 8. Não, aquelas ali são as chamadas aulas semipresenciais, aquelas que a gente tem todo semestre, duas ou 3 aulas, ou 4 aulas, que são atividades para fazer em casa, né? Então, foi postado ali, mas não é... Nós não temos aulas em sábado, temos aulas sempre nas terças à noite. Perfeito, obrigado. Tá joia? Perfeito. Então tá. Forte abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem, para que a gente volte o quanto antes. E João, amanhã eu vou postar, fica atento lá. Quem tiver dificuldade de acessar, responde o questionário para a gente fazer um levantamento de quem precisa acessar o aula lá as aulas lá na UBA, tá bom? Tá perfeito. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço. Perfeito. Serei o último a sair.